A paz de Cristo, seja bem-vindo. Esse é o canal Por Ele e Para Ele. Eu sou a Camila Antoniazzi e hoje eu vim trazer uma palavra que está lá em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Em algumas versões, na que eu vou ler, as 10 moças. Se você já leu essa palavra e assim como eu, em certo dia não entendeu, hoje você vai entender e você vai ver a bênção que é essa parábola que o Senhor Jesus nos contou. Se você ainda não leu, fica comigo, que vai ser uma bênção na sua vida e vai edificar muito a sua fé. Antes de continuar, quero te pedir gentilmente para inscrever-se no canal se ainda não é inscrito e deixe o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e a compartilhar com mais pessoas. Essa parábola que Jesus contou, ele estava ensinando os seus discípulos sobre a sua volta. Ele estava falando que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, que ele ia subir aos céus e que ele iria voltar. Então ele estava contando a importância dos discípulos se prepararem para a volta dele. Porque ao contrário do que muitos pensam, que eu também já pensei, não são todos que vão viver no reino de Deus. Vai viver no reino de Deus todos os que receberem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus, ele não faz acepção de pessoas, escolhe quem quiser ser filho de Deus através de Jesus Cristo. Então, a partir do momento que somos filhos de Deus, nós fazemos parte do reino de Deus. E aqui ele estava falando sobre como viver uma vida preparada para a volta dele. Nós não podemos viver de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. E Jesus nos ensinou e deixou tudo na sua palavra. Então, Mateus 25, sobre a parábola das 10 virgens, ou das 10 moças, como eu vou ler nessa tradução, fala sobre isso, sobre estarmos vigilantes acerca da volta de Jesus, para nós fazermos parte do reino eterno. Amém? Diz assim, as 10 moças. Jesus disse: naquele dia, o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram o óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então, as moças sem juízo saíram para comprar óleo e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Amém? Pontos importantes de eu destacar nessa história, nesse contexto. Jesus estava usando a referência de um casamento nobre judaico daquela época. Então, naquela época, como era realizado o casamento? Essas moças virgens, as 10 moças, elas não são a noiva do noivo. Essas moças, elas são parte do evento que faz com que o noivo chegue até a noiva. Naquela época, 10 moças faziam como se fosse uma passarela, uma passagem com lamparinas ligadas para o noivo passar e chegar até a noiva. E isso é o que alguns historiadores nos contam. Então, o que acontece? Essas moças estavam fazendo parte desse evento e elas tinham suas lamparinas, que elas tinham que estar com a lamparina acesa. Só que aqui na passagem está contando que o noivo se atrasou. Antes de eu seguir, outra coisa importante a falar, para quem não sabe ainda, né, de repente você é novo, você não conhece muito assim da palavra do Senhor e é importante você saber.
A palavra de Deus, a Bíblia, em diversos versículos, ela nos ensina que o noivo representa Jesus Cristo e a noiva representa a sua igreja. Então, podemos dizer que aqui Jesus está falando como vai ser o encontro do noivo com a igreja na sua volta. Amém? Então, seguindo. Essas moças, elas tinham que estar com as lamparinas acesas. Só que o que aconteceu? Essas moças estavam preparadas com suas lamparinas. 5 eram prudentes. Prudentes, o que eu entendo? Elas levaram a sério o casamento, a festa que estava tendo. Elas entenderam a importância de estarem preparadas para aquele evento. E elas levaram suas lamparinas e levaram uma vasilha de óleo extra para que não ficassem sem óleo, porque poderia acontecer do noivo se atrasar, e foi o que aconteceu. O noivo demorou mais que o esperado. As moças imprudentes, elas levaram suas lamparinas acesas sem o óleo. E todas dormiram, porque demorou para o noivo voltar. Então, estava acabando o óleo dessas moças imprudentes, as moças que não deram valor e importância para o evento. Aqui diz assim que à meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando. Então, todas acordaram, todas dormiram. Agora eu quero fazer um paralelo para os nossos dias atuais. Aqui, através dessa parábola, Jesus está nos falando sobre a situação que vivemos hoje na igreja. Qual foi a revelação da palavra que o Senhor me deu? As 10 moças representam 100% da igreja, todos que esperam Jesus, todos que receberam Ele como Senhor e Salvador. Essas lamparinas que as moças recebem, que elas tinham que estar com elas acesas, representa o Espírito Santo de Deus. Todos nós que recebemos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, recebemos o Espírito Santo dele. Então, essas moças estavam com a presença de Deus em suas vidas. Nós temos a presença de Deus em nossas vidas. Temos o Espírito Santo. Mas tem pessoas, e você sabe que tem pessoas na igreja que vivem como elas querem. Elas discordam da palavra, elas não querem seguir os ensinamentos de Cristo, querem muitas vezes as bênçãos, creem em parte da palavra, mas não creem na totalidade e vivem como querem. Eu entendo isso como pessoas imprudentes. Tem outras traduções que falam em loucas, aqui fala sem juízo. Então, tem pessoas que vivem assim dentro da igreja. Mas eu tenho entendimento que enquanto Jesus não voltar, todos nós temos tempo para nos arrepender dos nossos pecados, temos tempo de nos consertar com Cristo, e creio que é importante sim estar na igreja, ainda que não tenhamos total entendimento, porque Deus está trabalhando a cada culto que nós vamos. A cada vez que estamos na presença de Deus, ouvindo a palavra, o Espírito Santo está trabalhando em nós. Mas a verdade é que nós devemos estar preparadas para a volta dele. Se nós formos uma das moças sem juízo, podemos ficar de fora da eternidade que Deus tem preparado para nós. Amém? Então, todas cansaram. Hoje na igreja vivemos um tempo, mais que nunca, que as pessoas estão desacreditadas da volta de Jesus. Já se fala há mais de 2000 anos sobre a volta de Cristo, muitos sinais, muitos acontecimentos, pouco estudo e entendimento do Apocalipse, da volta de Jesus. E daí acontecem algumas coisas, algumas pessoas dizem que é a volta de Cristo, falsos profetas profetizando e dizendo datas, faz com que isso caia em descrédito a volta de Jesus. E faz com que as pessoas se cansem. E muitas vezes dentro da igreja, as pessoas, até as prudentes mesmo, começam a estar desanimadas, cansadas. Mas o importante é não permitir que esse desânimo nos tire da comunhão com o Espírito Santo. E aqui o Senhor me revelou que o óleo, que é o que é necessário ter para acender a lamparina, representa a comunhão com o Espírito Santo. A nossa comunhão, a nossa oração, a nossa adoração, a nossa intimidade com Ele gera esse óleo para manter o Espírito Santo aceso em nosso coração. Então aqui essas moças, as imprudentes, elas não viviam uma vida com o Senhor, não viviam uma vida com o Espírito Santo, não tinham intimidade, não tinham óleo. E as prudentes, elas tinham. Então, apesar de todas terem dormido, digamos, todas meio que esfriaram na fé, haviam ainda pessoas prudentes, haviam ainda as moças prudentes, as virgens prudentes, que aguardavam a volta do noivo, a chegada do noivo. Então, aqui, quando todas acordam, as sem juízos falam assim:
Deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. E as moças, com juízo, falaram, não vou te dar, porque senão vou ficar sem óleo. E daí, o que o Senhor ministrou ao meu coração? Quando Jesus estiver voltando, realmente, quando acontecer a volta dele, a chegada do noivo, não tem nada que vá fazer você conseguir o óleo que somente a presença do Espírito Santo em sua vida poderia gerar. Você não pode viver uma vida desregrada como você quer, achando que não vai dar nada, porque isso pode levar com que você se afaste cada vez mais de Deus e fique sem um óleo para sua volta. Hoje em dia vivemos um evangelho onde as pessoas estão vendendo a fé, estão vendendo itens, vendendo coisas, deturpando a palavra, e isso é muito sério, porque na volta de Cristo não vai ter dinheiro que pague o que somente a intimidade e o amor a Cristo gera, que é o óleo para manter a sede do Espírito Santo. Mais tarde, as moças chegaram, o noivo já tinha entrado com as moças para o banquete, aqui diz na palavra, e as moças sem juízo chegaram e começaram a falar, Senhor, Senhor, nos deixe entrar. Elas eram pessoas que esperavam a Cristo. Aqui podemos trazer para os dias atuais pessoas que esperam a volta de Jesus, pessoas que estão na igreja, porque a parábola das 10 virgens são para a igreja de Cristo. Pessoas que aguardam por ele. E aqui o noivo respondeu, eu afirmo a vocês que isso é verdade, eu não sei quem são vocês, elas ficaram de fora. E eu confesso que quando eu li isso aqui, eu fiquei assim, meu Deus, elas te conheciam, Senhor. Né? Elas te conheciam e o Senhor deixou elas de fora. E o Senhor diz aqui, eu afirmo a vocês, isso é verdade, eu não sei quem são vocês. E ele me falou, Camila, eu não conheço elas. Elas iam na igreja, mas eu não conhecia elas. Elas nunca se revelaram a mim. Eu não tinha intimidade com elas, eu não as conheço. Por isso que elas estão de fora. Não é porque eu sou ruim, não é porque eu não as amo, mas eu não as conheço. Irmãos, que não seja nós que estamos dentro da igreja esperando ao Senhor Jesus, pessoas a ficarem de fora da volta de Cristo, da vida eterna, das coisas que Ele tem nos prometido, por sermos imprudentes, por não levarmos as coisas de Deus a sério. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é amor, Ele é longânimo, a misericórdia dEle se renova todas as manhãs. Enquanto a volta dEle não acontecer, a gente tem tempo de se arrepender e de mudar de vida de verdade. E de sermos cristãos de verdade, e não apenas pessoas fazendo volume dentro da igreja. O Senhor nos chamou para obras maiores, nos chamou para libertar as pessoas do mal, para desfazer as obras do mal, conforme o versículo que eu deixo aqui embaixo. Deus nos chamou para isso. Então, que essa palavra possa nos despertar, se nós estamos preparados para a volta dele, estamos preparados para o banquete. A palavra de Deus diz que a igreja é a noiva de Cristo. Nós não somos noivas sozinhos, nós somos noivas juntos, em espírito, um só espírito, uma igreja, um cabeça que é Jesus. Não importa a denominação que você vá, o que importa é quem é o seu Senhor, se é o Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra te faça refletir, te faça reacender a chama que faz a gente buscar a presença do Espírito Santo todos os dias. É todos os dias, irmãos, precisamos dele todos os dias. E aqui precisamos estar atento que Jesus falou que ele não sabe o dia nem a hora. Existem sinais e ele falou para nós repararmos nos sinais. E fome, guerra, morte, destruição, eventos catastróficos sempre teve. Parece, a sensação que temos é que está maior, de repente até por conta das mídias que compartilham tudo o que acontece no mundo. Mas a verdade é que ainda tem coisas para acontecer. Não sei se você sabe, mas Jesus falou que antes que ele voltasse, o Evangelho, as boas novas de Cristo teriam que ser anunciados em todo o mundo. Isso ainda não aconteceu. Estamos num mundo globalizado, num mundo altamente tecnológico, onde as redes sociais, as mídias levam informações, mas tem pessoas que ainda não ouviram o Evangelho, as boas novas. Mas existe um estudo que diz que parece que em 2025 a probabilidade disso acontecer de fato é real. Estamos trabalhando para anunciar o reino, estou aqui trabalhando para anunciar o reino. Faço o mesmo. Se você crê no Senhor Jesus, trabalhe para Ele, tente anunciar no seu serviço, na sua casa, com seus amigos. Não precisa ser aquele crente insistente.
nos anuncia através da sua vida. A palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas para as pessoas olharem para nós e verem o Cristo em nós. Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar. Agradeço a você que assistiu até o final e, querendo o Senhor, até um próximo vídeo.